O Vasco está perto de contratar um atacante, um meio atacante. Vamos ao nosso último vídeo da temporada 2025, aquele vídeo exclusivo para vocês. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o atacante David na mira do Vitória. O Vitória tenta a contratação do atacante David. Vamos falar sobre um atacante colombiano na mira do Vasco da Gama. O Vasco teria avançado nessa contratação. Vamos falar também sobre John Arias, que é um sonho aí do Vasco para essa temporada que vem, mas muito difícil de acontecer. E também vamos falar sobre Douglas Luiz. Mais informações sobre Douglas Luiz que pode pintar no Vasco. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Vasco perto da contratação de um meia atacante colombiano, Johan Rojas. Jogador de 23 anos de idade, tem tudo para ser o primeiro reforço Cruz Maltino para 2026. O negócio com o Monterrey está sendo fechado por empréstimo com obrigação de compra, mais ou menos nos moldes que o Admar Lopes já havia conseguido para outros reforços contratados na janela da metade do ano. O jogador pertence ao Monterrey, esteve emprestado ao Necaxa durante a atual temporada e chega para jogar como um meia construtor, aquele camisa 10 que pode atuar no lugar do Coutinho ou ao lado dele. Saída do Rojas é facilitada no Monterrey porque o time mexicano está contratando Luca Orellano. Para completar, contar que o Vasco é um dos interessados em Luiz Guilherme. Jogador que surgiu na base do Palmeiras, foi vendido ao West Ham por 23 milhões de euros, mas, sendo bem honesto, a chance desse negócio com o Luiz Guilherme acontecer é bem pequena, até porque o Porto e o Sporting já demonstraram a intenção de contratá-lo e topam comprar o Luiz Guilherme, em operação que pode chegar a até 20 milhões de euros. O Sporting tem sido tratado pela imprensa portuguesa, como favorito nessa negociação. Reforços, chegadas e saídas. A saída também acaba sendo um reforço. Maurício Lemos vai embora, não vai ficar. Realmente uma decepção. Zagueiro uruguaio que veio e pouco foi aproveitado no Vasco da Gama. Meia, Paulinho, não voltou bem depois da contusão. É outro jogador que também está fora. Deve seguir, inclusive, para o futebol árabe. Lucas Oliveira recebeu proposta de clube turco. E é mais um que o Vasco não vai se opor e deve sair. Até porque o Vasco está buscando um zagueiro para a composição do elenco, de idade baixa, de bom investimento, mas que venha para competir com os titulares Cuesta e Robert Renan, que vão seguir no elenco. O Vasco está atrás de um meia, um camisa 8, que faça a função de 8 e 10. Alguém vai me perguntar, pô, Fábio, tem então dizendo aí o pessoal do Atenção Vascaíno que vem um meia, um 8 para parar aeroporto? Confesso não ter essa informação. Não tem mesmo, não vou ficar especulando. É difícil um meia nessas condições? Pode ser. Sem ajuda externa, difícil. A não ser que a Nike, um novo patrocinador master, coloque uma grana e o Vasco tenha um jogador desse naipe. Mas vamos aos fatos. Matheus França, o técnico Fernando Diniz, acha que recupera para a próxima temporada. Boa sorte ao Diniz, tem contrato até o meio do ano, assim como o Andrés Gomes, Cuesta e Robert Renan, que o Vasco vai ficar. Né? Mesmo assim, o Vasco está buscando um atacante, perfil Andrés Gomes, tipo o Breno do Fortaleza, o Brenner da Udinese, que está emprestado ao Cincinnati, são jogadores, né, o Breno Lopes e o Brenner, que o técnico Diniz entende que são importantes, lado de campo, de velocidade também. Toda e qualquer negociação que chegar ao Vasco vem no modelo da segunda janela, que o Admar Lopes adotou. Empréstimo com opção de compra. Esforça, vai voltar de empréstimo, fica ou não. O Diniz gosta dele, apesar de achar um pouco preguiçoso, né? Então, um novo empréstimo ou, quem sabe, uma venda não estão descartados. O Vasco não tem nenhum interesse no Fabinho, já disse isso aqui para vocês e repito. O Maxime está voltando de empréstimo e vai ser avaliado. Há quem no Vasco entenda que se ele atuar na posição dele de origem 8/10 no formato do Diniz, ele pode ser útil. E o Diniz não trabalhou com ele. O Cocão está fora da temporada, uma ruptura total dos ligamentos do joelho. Infelizmente não vai jogar no ano que vem, não fica à disposição. E o Piton deve se reapresentar com a equipe já no dia 5 de janeiro e começar os treinamentos leves, porque a evolução tem sido boa do lateral esquerdo. Uma parte do elenco se reapresenta dia 2 e dia 5 o restante. Vai ter dado férias no meio desse ano, aqueles 10 dias,
Então a galera tirou 20 dias só, 15 dias, né? Nesse momento vai ter um complemento no meio do ano, né? Para que a galera possa curtir o restante das férias. É isso, galera. Olha, quero agradecer demais o seu carinho, a sua atenção, a confiança no nosso trabalho. O canal Fanático Vascaíno é feito com muito coração, com muito amor para você. Muito obrigado a você que está aqui. Tem gente que está há muitos anos comigo no Clube de Membros, há mais de 4 anos, quase 5 anos, que é o tempo do canal. Márcio Sara é o membro mais antigo do canal, Pedrão, Pedro Henrique. Cara, mas posso citar tantos outros que se juntaram ao longo do caminho, são amigos que, de verdade, como Luiz Durão, Eric Fernandes, Rogério Carvalho, Delir, Argentino Bueno, Pedro Carvalho, o Wallace, Jader, Delira, Joaquim Neto. Gente, é tanto amigo aqui que a gente conquista, né? O Rafael Chiavegato, lá das antigas, né? Temos muitos amigos juntos aqui no nosso canal, pessoas que se juntaram mais para frente agora, né? O Yuri Rodrigues, o Zigomar. Cara, assim, eu vou até esquecer alguns nomes, vou até parar porque eu acabo esquecendo nomes, são todos muito importantes. O Alex lá de Brasília, Alexandro. Cara, uma galera que já foi, que já voltou, só tenho a agradecer. Muito obrigado. E vamos seguir juntos em 2026 e com muitas novidades aqui no Fanático Vascaíno. Fiquem com Deus, tenham um excelente final de ano, um ano novo repleto de muita saúde, muita paz e conquistas para o nosso Vasco da Gama. Estamos juntos. Grande abraço. Roberto Campos, da Nova Zelândia, irmão, amigo, sempre junto com a gente aqui no nosso canal JP, também direto da Flórida. Enfim, Fábio Lacerda, Fábio Quinop. Cara, são tantos amigos. Eu vou parar para não esquecer o nome de ninguém. Roberto Stenfeld. Ih, para, você vai esquecer o nome, cara. Tá bom. Sintam-se todos abraçados. Citei alguns só, mas temos muitos. Somos mais de 400 amigos. Fiquem com Deus. Um excelente final de ano. E até ano que vem. Aqui no nosso vídeo exclusivo. Mas amanhã tem vídeo. Todo dia tem vídeo aqui. O canal não para. Grande abraço, gente. Meus amigos, vamos começar falando sobre o atacante David do Vasco da Gama, que está na mira do Vitória. A informação é que o Vitória demonstrou interesse no atacante David do Vasco e tentou a contratação do atacante por empréstimo. Porém, a diretoria do Vitória recebeu a informação que o Vasco só topa negociar o David se for venda. Nesse momento, o Vasco não quer emprestar o David, quer vender. Com essa resposta, o Vitória deu uma recuada, né? Não avançou ali nas conversas, pois entende que após os investimentos já feitos ali nas aquisições de Eric, Baralhas, Mateuzinho e Ramon, o orçamento agora só permite ao Vitória chegadas por empréstimo ou sem custos, né, na operação. Então, o Vitória tentou essa contratação do atacante David do Vasco. O Vasco quer vender, o Vitória queria por empréstimo, no momento tem esse impasse, mas o interesse ainda existe. Eu quero saber de você, meus amigos, quero a sua opinião. Você acha que seria uma boa para o Vasco emprestar o David ao Vitória? Será que o David vai ter minutagem aqui na temporada que vem? Ele terminou essa temporada no Vasco em baixa, né? Terminou sendo pouco utilizado, então, enfim, pode ser aí uma boa opção para a sequência da carreira do jogador também. Vamos aguardar. Tendo mais informações, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Agora, vamos falar sobre chegadas, né? Sobre jogadores que estão na mira do Vasco da Gama para a temporada que vem. E a gente começa falando sobre Douglas Luiz, que foi até o assunto aqui no vídeo anterior. Temos mais novidades sobre Douglas Luiz, que aparentemente é o plano A, a contratação de fechar aeroporto, né, para o Vasco nessa janela de transferências. O Vasco tem conversas para tentar a contratação de Douglas Luiz, que inclusive já tentou voltar ao Vasco na última janela. É a informação dada pelo amigo Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos. O Vasco tem interesse e tem conversa em andamento para contratar o volante Douglas Luiz, que está no Nottingham Forest da Inglaterra. O volante está emprestado pela Juventus ao Nottingham Forest até junho de 2026 e tem uma obrigação de compra ali por metas batidas. Mas o jogador não vem sendo utilizado lá no clube inglês e não vai bater essas metas, né? Tá jogando muito pouco lá no Nottingham Forest, tá sem espaço, por isso que ele vê também uma volta ao futebol brasileiro com bons olhos. Então, o Vasco mantém conversas e tenta a contratação do atleta que pertence à Juventus, né, e está emprestado ao Nottingham Forest. A informação do amigo Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos é que o Douglas
tentou voltar ao Vasco também na janela passada, mas a coisa acabou não acontecendo. Então, é do interesse também do Douglas Luiz voltar ao Vasco, voltar ao futebol brasileiro, jogar junto com o Felipe Coutinho. Então, é uma negociação que pode sim sair do papel. A gente vai aguardar, a gente vai acompanhar, tendo mais informações, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Você acha o Douglas Luiz uma boa contratação para o Vasco? Eu acho que seria uma excelente contratação para o Vasco da Gama, tá? Acho que seria uma bola dentro demais do Vasco da Gama, uma possível chegada do Douglas Luiz. Vamos acompanhar. Agora, vamos falar sobre um outro grande jogador que surgiu no noticiário do Vasco, mas eu, sinceramente, acho que é muito difícil de acontecer, para não dizer impossível, mas vamos trazer aqui a informação, né? John Arias, atacante que está no Wolverhampton da Inglaterra, ex-Fluminense, né? Ídolo do Fluminense, fez uma passagem muito boa pelo tricolor carioca. A informação dos amigos do NT Vascaínos, eles publicaram ali o que eles sabem sobre John Arias. Segundo eles, Fernando Diniz mantém conversas com o John Arias, que junto com a sua família, eles não conseguiram se adaptar lá na Inglaterra. Além do problema de adaptação, o seu time lá na Inglaterra, o Wolverhampton, está na lanterna do campeonato inglês, com apenas 2 pontos em 18 jogos, com o jogador sendo pouco aproveitado. Outro fator importante seriam também as bases salariais do atleta, que nesse momento giram em torno ali de 1.700.000 por mês, que é muito dinheiro, mas não seria impossível para o Vasco pagar. E o John Arias realmente é um jogador que vale esse investimento, tá? Segundo a apuração do NT Vascaíno, o jogador teria externado o desejo de voltar ao futebol brasileiro e, por ter ali uma grande amizade com o Fernando Diniz, vê com bons olhos uma possível vinda para trabalhar novamente com o treinador. Para que o negócio seja fechado, o Wolverhampton teria que aceitar liberar o jogador, que seria ali uma transação por empréstimo talvez, e o Vasco tendo ali o compromisso de arcar com todo o salário do atleta. Ponto. Esclarecida aqui a situação do John Arias, agora a minha opinião. Eu acho muito difícil, porque hoje o John Arias é um jogador que, além da identificação muito forte que ele tem com o Fluminense, é um jogador que seria titular em qualquer clube do futebol brasileiro. E quando eu falo qualquer clube mesmo, como Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Botafogo, clubes que hoje têm um poder de investimento bem maior que o Vasco, né? Então, acho que a concorrência, né, por John Arias deve ser muito grande, por isso é difícil. O Vasco tem o trunfo Fernando Diniz, né, que fez ali o Arias viver o seu melhor momento da carreira, mas sinceramente acho difícil. Vamos aguardar e vamos torcer, mas eu sinceramente acho muito difícil uma vinda do John Arias para o Vasco da Gama. Beleza? Agora, um outro colombiano que o Vasco teria avançado ali na contratação é o meia Johan Rojas, de 23 anos, colombiano que disputou a última temporada pelo Necaxa do México, mas pertence ao Monterrey, também do México. Ele tem contrato com a equipe mexicana até 30 de junho de 2028, mas pode pintar no Vasco da Gama por empréstimo. As conversas estão em andamento. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!